Os investidores anjo, eles podem ajudar muito, mas eles também podem atrapalhar muito. Esse é o Alex Apter, fundador da Work. Ele começou como garçom e aprendeu tudo sobre uma operação de food service. Depois, construiu uma plataforma para donos de restaurantes recrutarem pessoas. Com isso, conseguiu levantar dezenas de milhões para fazer a empresa acelerar. Você vai aprender como ele construiu um pipeline que funciona, a lista dos fundos, as intros quentes, como evitar as principais armadilhas, principalmente como dizer não quando o fit não existe. Essa e outras conversas que eu tive com empreendedores fazem parte do aquecimento para o Raise Camp Summit, o evento para quem trata fundraising como prioridade estratégica. Para saber mais e garantir seu ingresso, é só clicar no link do comentário fixado aqui embaixo. Work, Alex, obrigado pela presença, estou muito feliz que você está aqui, cara, espero que seja legal. Obrigado, Zé, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui hoje, estou animado para a gente bater um papo. Maravilha. Vamos começar pelo seguinte, conta um pouco da tua jornada pessoal e profissional, né, até aqui, onde você estudou, o que você já fez na vida. Fiquei sabendo há pouco que tem aí uma jornada musical também nessa história toda. Então, conta um pouco para nós como foi tua vida até aqui, até o começo da Work. Legal, legal. Bom, a Work começou oficialmente tem 5 anos, né, mas eu acredito que a história dela começou provavelmente uns 10, 15 anos antes disso, numa junção de várias trajetórias da minha vida que acabaram culminando na Work, né? Tudo começou, eu não tenho como dizer que não, quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, quando meu tio abriu um restaurante aqui nos Jardins, em São Paulo, e eu sou o neto mais velho de uma família de sobreviventes de guerra, que tem uma história de muita superação. Então eles me colocaram como neto mais velho, tem que ser o cara que começa a trabalhar cedo. Com 10, 12 anos eu comecei a trabalhar como garçom mirim na época. E passei por todos os lugares do restaurante. Cozinha, salão... Podemos falar qual é o restaurante? Sim. O Paris 6. No começo era o Azite, não existia o Paris 6. Antes do Paris 6. Antes do Paris 6. E aí abriu o Paris 6, já tinha uns meus 12, 14 anos por aí. Tem que ver a data certinho da fundação. Mas aí eu já vim pro Paris 6, então na primeira unidade do Paris 6 eu tava lá. E na época era um restaurantezinho de esquina do Jardim, super charmoso, com culinária ótima. E aos poucos ele foi se tornando esse super case que a gente conhece hoje do Paris 6. Eu tive entre ali, e aí eu fiquei no Paris 6 direto, né, da minha adolescência até os meus 18 anos praticamente. Só que eu entrei depois numa faculdade de arquitetura e urbanismo, ou seja, nada a ver nem com o que eu faço hoje, nem com o que eu atuava na época, mas eu tinha a ideia de criar cidades sustentáveis, era um pouco do que eu queria fazer, né? Eu questionava muito a forma que a gente vive na cidade, como a gente produz lixo, como a gente polui o meio ambiente, então eu tinha essa vontade de criar uma cidade mais sustentável. Então eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo para isso. E aí eu fui fazer estágio e eu vi que não era nada disso, tinha que ficar medindo quantos amperes tinha a tomada, a grossura do cano d'água. Aí eu falei, bom, quer saber? Não é isso que eu quero fazer. E aí eu entrei num momento de o que eu vou fazer da minha vida, né? Tava lá com meus 19 anos daí, e foi nessa que eu acabei... Como é que começou a história da música, né? Nessa eu acabei num movimento bem hippie mesmo, indo literalmente vender artesanato na praia. Fui pra Ilha Grande com um amigo meu. Uau. Abandonou a arquitetura. Na época eu tranquei, e era meio que férias, né? Acho que nem tinha chegado a trancar, porque era dezembro, chegou as férias, demiti do estágio, e fui pra Ilha Grande com ele ia me ensinar a fazer pulseiras e vender. E quando a gente chegou em Ilha Grande, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. No primeiro dia, era tipo R$50 que a gente tinha, já foi no camping, na comida. E aí a gente falou, bom, temos que vender essas pulseirinhas agora. Sim. E a gente produziu umas pulseirinhas, foi lá e vendeu, começou a vender e começou a funcionar aquilo. A gente falou, bom, estamos fazendo dinheiro. A gente acabou passando 3 meses na Ilha Grande, era para ser alguns dias. E quando eu voltei para São Paulo, para arquitetura na época, eu falei, bom, acho que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui. Eu preciso me encontrar mesmo. E aí eu fui literalmente viajar pelo mundo fazendo os artesanatos. E eu me encontrei com a música durante essas viagens, né? Encontrei músicos, aprendi a tocar violão, comecei a compor músicas. E eu tinha um amigo aqui em São Paulo que tinha na época uma banda. E aí eu já tava uns anos viajando, eu voltei e falei, vou voltar porque eu vou passar para ele essas músicas, para ele tocar. Só que eu cheguei aqui e ele falou, não, essas músicas são suas, eu não vou tocar. Se quiser, a gente monta uma banda nossa e a gente toca. Sim. Aí acabei me animando e eu tive essa jornada de uns 3 anos, entre os 19 e 22 ali mais ou menos. Tive uma jornada vendendo artesanatos e fazendo música.
E olha que engraçado, na época eu montei um e-commerce de artesanatos, nem se falava em e-commerce, mas eu comecei a vender online. Pô, mas aí tem o primeiro empreendimento. Foi o primeiro empreendimento. É. Foi o primeiro empreendimento. E na época eu nem tinha noção. Não se falava da palavra empreendedorismo, e-commerce. Mas eu falei, bom, vou anunciar online, comecei a vender e comecei a vender para o Brasil todo. Não importa onde eu estava vendendo para o Acre, Maranhão, Rio Grande do Sul. Via correio mesmo, Sedex, eu recebia na época um TED, não era um super e-commerce, né? Mas funcionava e aquilo me permitiu passar esses anos, tanto viajando quanto sustentando a banda. A gente fez vários shows ao longo do Brasil e foi uma época bem legal. Só que chegou... Era aí que te bancava a tua vida, Bancava. Você tirava a tua subsistência aí. 100%. Do e-commerce. Do e-commerce. E aquilo começou a me criar um sentimento de, opa, peraí, a internet, ela é alguma coisa potente, né? Porque eu já tô fazendo dinheiro aqui pela internet. E aí foi quando a gente gravou algumas músicas e elas bateram milhões de visualizações. Uau! E aí a gente gravou assim, num gravadorzinho de celular, num esquema muito Mas simples. nessa época já tinha plataformas de streaming, você conseguia distribuir pela internet. Cara, não tinha ainda. Isso Não foi tinha. tipo... Se tinha, eu não sabia. Porque a gente não usava, era YouTube. A gente postou no YouTube e deu 1 milhão de visualizações no YouTube. E aí eu pensei comigo, o que é isso? A gente quase não investiu dinheiro, a gente quase não investiu tempo e a gente conseguiu atingir milhões de pessoas. E nessa hora começou a virar uma chave na minha cabeça da internet e o potencial que ela tinha de negócios. Porque eu, querendo ou não, sou de uma geração que, quando eu era criança, não tinha ainda internet. Quando eu era moleque para adolescente, eu convivi com o nascimento ali da internet no dia a dia. Então ainda era tudo muito novo, não sabia onde isso podia chegar. E aí isso, bom, guarda essa informação que era da parte ali de como eu via a internet forte. Em paralelo, como eu viajava muito pelo Brasil e as ideologias todas que eu tinha nas músicas, era uma ideologia muito de ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E nas viagens que eu tinha do Brasil, eu percebi muita pobreza e muita dificuldade de pessoas conseguirem ter uma oportunidade. Às vezes a gente veio de uma educação, de uma família, de um recurso, de um ensino, que a gente consegue imaginar o que vai ser nosso futuro e criar um trajeto até lá. E eu percebi que essa não é a realidade de 80% dos brasileiros. Que era muito mais sobreviver do que viver e ter uma direção. Então, tanto essa questão do propósito quanto da internet começaram a ficar mais fortes dentro de mim. Viajei bastante, passei por várias situações... até de vida ou morte nas viagens. Caramba. Talvez é tema para um outro podcast. Mas ali eu decidi também, falei, bom, chega também. Tinha 21, 22 anos. Falei, cara, eu quero passar dos 25. Né? Quero viver bastante ainda. E aí foi lá que eu decidi voltar para trabalhar com restaurantes. Na época aí abriu o Paris 6 em Miami. E nessa eu fui para trabalhar de garçom no Paris 6 de Miami como uma segunda, mudança na vida. A primeira foi largar a arquitetura e fazer artesanato e música. Quer dizer, só um parênteses aqui. Os restaurantes da família, o Paris 6, efetivamente já estava se tornando uma rede, de certa forma, consolidada, mas mesmo assim não tinha vida fácil para você. Não tinha. Até porque, igual eu falei, eu sou de uma família que literalmente meus avós chegaram órfãos no Brasil, crianças, né? Então a educação que eu tive, imagina, era uma educação de você tem que se virar. Não é porque meu tio tem um restaurante que eu vou ter uma vida feita, uma vida fácil. Muito pelo contrário. Quando eu fui para Miami, tive que começar do zero. Eu ainda cheguei lá e meu tio ele é o fundador, né? Ele não era na época o CEO, também não era o gerente, então não era ele que seria meu chefe imediato, né? E no que eu cheguei lá em Miami, eu lembro, eu tinha dread, assim, gigante e tal. Primeira coisa que o gerente falou, você vai ter que cortar o cabelo. Aí eu falei, bom, então esquece, vou voltar pro Brasil, esse negócio não dá pra mim. E aí ele falou, bom, então, se você quer continuar assim, você pode ser ajudante, você vai limpar a mesa e limpar banheiro, pode ser? Não, pode ser, não tem problema. Né? Queria realmente uma nova oportunidade. E aí eu passei alguns réveillons, inclusive, limpando o ralo do banheiro, servindo champanhe pra galera, que também foi um momento muito importante de ver também o food service com outros olhos. Sem dúvida. Porque quando eu era adolescente, eu tava ali trabalhando, vou ganhar uma experiência. Quando eu tava em Miami, já trabalhando num restaurante, vendo tudo aquilo acontecer, aquela operação, eu comecei a ter outra visão sobre... Você tinha uma outra perspectiva. Outra perspectiva. E até mesmo tecnologia lá nos Estados Unidos, é impressionante. Coisas que estavam talvez 10 anos na frente do Brasil. Coisas que eu usava lá em 2016, que aqui hoje no Brasil ainda não tem.
né? Eu vou estar começando agora a ter. Você diz de tech para restaurante. Tech para restaurante. Desde OpenTable e Yelp para fazer reservas e deixar o restaurante lotado, até a sisteminha de compras que fazia em tempo real o fornecedor mais barato. Tinha, enfim, uma série de pequenos softwares. E um desses que eu vi era um de contratação de pessoas. E aí, nisso, eu fiquei pensando comigo mesmo e pensei, bom, isso aqui no Brasil seria um estouro. Tem milhões de pessoas trabalhando em restaurante, diferente nos Estados Unidos. Porque lá as pessoas giram o tempo inteiro. Quem trabalha em restaurante geralmente são estudantes ou alguém que está de férias, mas não faz carreira. No Brasil, não. As pessoas fazem carreira em restaurante. Então, aquilo começou a gerar também na minha cabeça um terceiro ponto, que foi essa oportunidade de mercado, de negócios no food service. E aí juntou propósito, que eu já tinha pegado, com o que eu já tinha visto de internet, que eu sabia que era um negócio forte, que poderia crescer muito, com a oportunidade de mercado. E aí foi quando, assim, resumindo, me parecia que foram 3 anos. Então, resumindo tudo que aconteceu lá, uma hora eu percebi, bom, preciso então me demitir, vou pro Brasil, vou entrar na FGV, que é, na época eu olhei e falei, cara, melhor faculdade de empreendedorismo ou de administração com ênfase em empreendedorismo, muito pela liga de empreendedorismo também que tem lá. Antes de voltar para a faculdade, mas dessa vez em administração, Sim. Você já tinha essa visão que você queria empreender? Sim. Eu voltei que eu queria fazer alguma coisa com startup, com tecnologia e com food service. Eu ainda não tinha certeza de como seria, o que seria. Eu tinha várias ideias na cabeça, mas eu também não sabia como começar uma startup. Se desenvolve aplicativo primeiro, se desenvolve ideia primeiro, né? Então ali foi quando eu entrei na GV e no primeiro mês da GV eu entrei numa entidade lá que chama Liga de Empreendedorismo. E é engraçado, porque se eu tivesse entrado na GV quando eu tinha 18 anos, não existia essa liga ainda de empreendedorismo. Então, como se tivesse tudo certo no tempo, me esperando eu voltar, entrar na FGV de novo, com 24 eu entrei lá de novo. E logo no primeiro... E com outra cabeça, né, Alex? Assim, muito mais maduro. E foi ali que me deram todos os insumos de organizar as ideias da minha cabeça, entender dessas 20 ideias que eu tenho, qual será que vale mais a pena? Como eu começo a ela? Como eu começo a validar as hipóteses, se essa ideia faz sentido, se tem mercado para ela, se tem um caminho para ela? Então, basicamente, foi assim que começou. Talvez uma grande volta para dizer como que a Work existe hoje, de onde ela surgiu, mas acho que a forma mais honesta para todos os seus ouvintes escutarem, talvez entender um pouco da trajetória completa, porque muitas vezes a gente aprende que na vida é uma corrida, contra a gente nem sabe quem e nem sabe qual que é a linha de chegada. Só que não é muito bem assim. A vida não é uma trajetória linear e eu acho que o importante é você ir se conhecendo e fazendo aquilo tanto que te faz feliz, como aquilo que você vai tendo cada vez mais insumos e mais força para fazer, né? Então, eu gosto de compartilhar essas histórias porque... sensacional, cara. Sensacional. Mas vem cá. Então, quer dizer, resumindo, você entrou na GV, entrou para a Liga de Empreendedorismo. Daquele momento da faculdade, você chegou a terminar a faculdade? Não cheguei a terminar, porque justamente eu acabei captando recursos durante a faculdade. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Como, em que momento, e até se a gente puder colocar em timeline mesmo, que ano que foi isso, quando que você falou assim, porra, legal, eu modelei a Work na minha cabeça, aqui tem um negócio e eu vou tirar as coisas da minha cabeça, vou colocar em prática e preciso de grana para isso. Em que momento que foi? Legal. Então, eu entrei na FGV no segundo semestre de 2018 e no próprio, isso foi, sei lá, agosto, né? No dia 11 de setembro, ou seja, um mês depois, foi quando teve a ideia da Work formada. Essa é a ideia que eu vou seguir. Então, foi um mês mais ou menos para entender qual que era a ideia direitinho, né? Sim. E foi um privilégio muito grande, porque dentro da Liga de Empreendedorismo, eles te ensinam exatamente como validar uma ideia. Se essa ideia é boa, se não é, mercado, não tem. Então, foi um mês intensivo, né? Só pensando naquilo. Óbvio, eu estava fazendo GV. Nesse meio tempo, eu montei uma consultoria de restaurantes, porque eu tinha que me sustentar. Então, eu estava fazendo GV em período integral, no horário do almoço. Eu ia prestar consultoria para clientes, restaurantes que tinha do meu networking. Tá bom. E chegava em casa à noite, e à noite era o tempo que eu tinha pra pensar na Work. E você tinha pedido demissão do Paris 6. Já tinha pedido demissão. Já tinha saído totalmente. Eu pedi demissão em janeiro de 18 e fiquei até março fazendo toda a passagem de bastão,
Na época a gente vendeu lá... Nem sei se posso falar isso, né? Talvez é melhor cortar essa parte. Mas eu pedi minha demissão então em janeiro de 18 do Paris 6 e fiquei até março fazendo a passagem de bastão, treinei um pessoal que assumiu depois. E aí eu, enfim, vim direto para São Paulo já para fazer GV. Fiz 1 mês e meio de CPV, que é um cursinho aqui. E é engraçado, porque eu tinha 24 anos, eu era o mais velho disparado de todo mundo ali, né? Mas isso foi bom, Sem dúvida. Mas e aí, então, quer dizer, setembro lá você tinha claro o modelo, a concepção da Work na tua cabeça e você precisava de dinheiro. De onde que saiu o primeiro funding da Work? Quanto era? Quanto tempo demorou? Como é que foi isso? Cara, essa é uma pergunta muito legal, porque a primeira coisa que o empreendedor acha é que precisa de dinheiro, sempre, né? Então, em setembro, eu tinha ideia, eu falei, não, preciso de dinheiro. E aí, eu fui conversar com alguns mentores na época, e eles me fizeram perceber que eu não precisava de dinheiro. Eu precisava lançar um produto, validar as hipóteses, porque eu queria o dinheiro, eles perguntavam, mas pra quê? Porque eu preciso desenvolver um app, eu preciso desenvolver alguma coisa, eu preciso começar a vender. E aí, eu percebi também muito isso durante a liga, e com mentores que eu falava, que eu precisava criar um MVP, e que tinha que ser... eles usam o termo bootstrapping, né? Que é o máximo, sem gastar dinheiro possível, né? Ou seja, praticamente de graça, tudo que você puder. Óbvio que você tem o seu tempo, tem o custo de oportunidade, então nunca é 100% de graça, mas sem gastar muito dinheiro para lançar as primeiras versões. Então, foram os primeiros 3, 4 meses, na época, que a gente fez de protótipo, né? Vamos dizer assim. Era um chatbot, e aí eu usei o chatfuel.com, propaganda gratuita para eles, para fazer um chatbot que conectava no Facebook, propaganda gratuita também para eles. E lá, ele entrava em grupos de emprego em restaurante, no Facebook, postava várias vagas que tinha nos clientes na época da minha consultoria. E as pessoas que entravam em contato com o chatbot tinha, cara, 20 possibilidades diferentes de caminho. Ia ter toda uma conversação com esses candidatos e entender exatamente quem é essa pessoa, onde ela mora, quanto ela ganhava, quanto ela quer ganhar, qual posição. E começava a fazer também perguntas técnicas, entender realmente o que ela sabia na prática de servir um vinho, de servir um prato e tudo mais. E aquilo pegava as informações que o chatbot falava com as pessoas e jogava numa planilha de Excel. E aí eu ia na planilha de Excel, fazia alguns filtros e mandava nos meus clientes. Então o primeiro protótipo da Work ele foi 50% digital, com chatbot, e 50% eu ali por trás. E só você operando, só você eu. Não tinha time. Não tinha ninguém. Os primeiros vários genial, meses. Cara. Os primeiros vários meses. E aí a gente teve os primeiros 500 inscritos no chatbot. E aí eu consegui os primeiros... Você diz a demanda de trabalho aqui, os trabalhadores. Os trabalhadores. Tinha 500 pessoas procurando emprego. 500 usuários, 500 de fato. Usuários no chatbot. E nisso... Sem gastar um centavo. Sem gastar um centavo. E nisso, eu indo vender para os restaurantes que eram meus clientes da consultoria, eu virava para eles, olha, tem um serviço adicional aqui, que eu estou em parceria com os caras da tecnologia, sem dar muita informação, porque queria mais ver se eles iam pagar ou não. Sim. Se você me pagar R$300 a mais por mês, você vai ter acesso a esse serviço aqui. E começou a dar certo. Comecei a mandar as pessoas para entrevista. Puta dor do restaurante. Puta dor. Talvez a maior dor. A maior dor. E é sempre a segunda maior linha de custos, né? Depois de CMV, sempre pessoas. Sim. E tem casos que pessoas acima de CMV, a gente já viu isso. Mas, enfim, foi ali, usando esse chatbot e colocando na prática, que a gente percebeu que existe uma demanda no mercado, realmente funciona, essas perguntas que eu estou fazendo estão fazendo as entrevistas serem mais assertivas no restaurante. E nisso foram os primeiros ali 3, 4 meses. E aí, na época, isso então chegou em dezembro de 18. Em dezembro de 18, eu fiz um pitch para pedir investimento mesmo, né? E aí, um cara que estava na banca, isso dentro da GV, um cara estava na banca e falou, olha, eu não vou investir em você, porque não tem grana, não sei o quê, mas eu tenho uma software house, que é uma... Quanto você estava buscando na época? Na época eu estava buscando, acho que eram uns 300 mil, assim, mas a gente nem chegou a abrir direito a rodada. Foi meio que testando para ver como é que ia ser. Vamos ver o que dá. E aí, nisso eu percebi... Realmente, eu acho que não preciso de dinheiro ainda. Eu posso ficar mais um tempo nessa estrutura e validando melhor as coisas. E aí, esse cara que a gente conheceu, que é o Vitor Balabem, da Kingly Studios, tem essa propaganda, eu faço questão de fazer porque os caras são bons. Eles desenvolveram a primeira plataforma pra gente na época, com um acordo que a gente fez, que eu também não posso abrir muitos detalhes, mas que foi muito bom, porque na época eu não tinha nenhum contato de programador, não conhecia ninguém do mundo de programação, não sabia por onde começar, não tinha dinheiro para contratar dev. Uhum.
Então foi ótimo, ele ajudou a fazer um primeiro site, uma primeira versão. E aqui, um parênteses, mesmo se tivesse dinheiro sem um sócio, uma sócia CTO, provavelmente você teria feito cagada. Provavelmente. Então foi muito bom eles terem ajudado isso no começo. Uhum. E aí lançou a primeira versão, comecei a vender planos pagos para restaurantes. Isso foi em maio de 19 daí já, né? Então já estava quase um ano com a ideia. A gente Começou a monetizar. E aí oficialmente a gente abriu uma rodada, foi no dia 11 de maio. E eu lembro muito desse dia porque foi num evento que a gente organizou no Cubo, que foi o N. Uhum. E nesse dia a gente abriu uma rodada de captação da Work. E nesse mesmo dia eu conheci a Mônica Saggioro, fundadora lá da Maya Capital. Ela me conectou no Vinícius, fundador da Gympass e CTO da Gympass. Na época eu não tinha CTO, não sabia nada disso. Então, aquilo começou a abrir portas, né? E a gente veio a fechar a rodada em outubro. O Vinícius veio a ser um dos investidores também. Olha que legal. Principalmente na época, quem entrou foi o Poly Angels. Tá. Entrou também... Quer dizer, só para a gente... E esse é um assunto bem importante. Sim. Que eu sempre gosto de falar aqui, é esse horizonte temporal. Então, foi de maio a outubro. Foram 5 meses. Só que assim... De rodada aberta. De rodada aberta. Mas talvez tenha um trabalho aí antes de maio de planejamento. Então... Talvez, como... Teve em tese, sim. Tá. Deveria ter. Mas como era a primeira vez que eu estava fazendo uma rodada, eu não tinha experiência nenhuma naquilo. Então eu fui de peito aberto, cabeça 100% nova para fazer aquela rodada. E eu fiquei de maio a agosto batendo cabeça. Então eu ia falar com o investidor, eu falava, não, gostei, vamos embora. Vou fazer. Aí, legal, o cara lá já falou que vai fazer, vou falar com o próximo e tal. Aí deu, 3 meses, eu falei, bom, beleza, mas e agora? O que eu faço? Cadê o dinheiro? Sim. O cara falou que ia fazer, eu ligava pra ele e falei, não, mas agora já passou muito tempo, eu não quero mais. Oh. Aí eu falei, puta, alguma coisa que eu tô fazendo de errado, E na época eu conversei com um amigo que é o Léo, na época da Fluke, né, que era uma startup da época que tava surgindo ali com a gente. E ele falou, mas você mandou term sheet pros fundos? Você falou, mas que raio que é isso aí? O que é um term sheet? Aí eu falei, como assim? Você não vai fechar rodada nenhuma. Eu falei, não, então calma, me explica, né, o que é, como é que faz. E aí isso foi final de agosto, ele me mandou um templatezinho de term sheet. Aí eu falei, não, agora eu sei, então agora é o seguinte, eu vou falar com o investidor, eu vou levar uma pastinha com term sheet, ele quer, ele assina. Se ele não assina, ele não quer. Ah, eu disse que eu quero, mas eu não vou assinar, então você não quer. Quando você assinar, você quer. Se você não assinar, eu vou entender que você não quer. E aí, isso deu um efeito, assim, imediato. Eu lembro que foi dia 5 de setembro, aí eu chamei todos os investidores que já tinham falado e falei, gente, seguinte, chegou o prazo máximo, a gente alugou uma sala no Beer Coffee. Tá aqui na mesa, você vai ter que assinar. Quem quer, assina. Quem não quer, a gente vai liberar a sua cota para outra pessoa, porque eu tô segurando sua cota e você não tá assinando, você não tá me transferindo dinheiro, eu preciso operar a empresa, né? Vão surgir concorrentes, vou perder o timing, eu preciso investir, preciso criar produto, tal. Nessa época, vocês estavam com mais ou menos quantos usuários? Você lembra? Ah, isso de candidatos, cara, putz, a gente ficou o primeiro ano inteiro sem passar de 1.000. Então, que era 500 nos primeiros meses, foi para, sei lá, 600, 800. Não teve um crescimento muito expressivo. Até porque a gente começou a ficar preso num dilema de precisamos desenvolver produto para crescer, mas a gente precisa crescer para captar e precisa captar para desenvolver produto. Sim. Então, a gente pensou, bom, precisamos... A gente, na época, eu era ainda sozinho, né? Todo esse primeiro ano inteiro, eu era solo. E eu tinha um cara que era um estagiário, que ele era da minha sala da GV, e ele me viu, pô, naquela correria, e falou, cara, esse cara aí, eu quero trabalhar com ele. E ele começou a me ajudar. Inclusive, o pai dele foi um dos investidores da primeira rodada da Work. Olha, que legal. E ele convidou amigos deles. Então, os primeiros investidores foram amigos do pai do Fran, que é o Heitor Cavaleiro, que hoje é professor na Link School of Business. Então, foi amigos do pai do Fran, com o pessoal do Poly Angels, com... o fundador da Gympass, um outro empreendedor mais foi uma rodada Friends and Family e Anjos. Não teve nenhum fundo. Não teve nenhum fundo. Primeira. Nenhum fundo. Maia não investiu lá. Não. Você conheceu a Mônica e ela fez alguns Ela me ajudou contatos. muito. Que legal. Tem várias formas do VC te ajudar, não é só com dinheiro, né? A Maia, a Mônica em si, elas me ajudaram muito em muitas questões, mas elas não chegaram a investir. Eu sou muito grato a elas, inclusive. Mas, enfim, falando um pouquinho da rodada, então, era uma rodada de 500 mil, que a gente acabou levantando... 500 mil reais. 500 mil reais, a gente acabou levantando um pouco mais de 600 mil.
Mas, putz, querendo ou não, como primeira vez, a gente diluiu muito, deu direitos que não tinha que ter dado. Então, teve várias coisas que a gente aprendeu também naquela primeira rodada. E, enfim, as próximas foram um pouco mais fáceis e mais rápidas também. Porque de setembro a outubro foi 1 mês e meio, né? Que demorou mesmo quando a gente pegou o jeito daquela rodada. Tá bom. Só que muito tempo batendo cabeça, né? E acho que é normal. Essa primeira rodada que você vai levantar. Normal, mas hoje eu faço questão de conversar com os empreendedores que vão abrir uma primeira rodada para eles tentarem não passar um pouco por isso. Quantas pessoas diferentes foram naquela primeira? Cara, entraram ali, foram mais ou menos umas 12 pessoas que entraram. E você teve, eu sei que o teu amigo te mandou a minuta de term sheet, modelo lá, mas você contratou algum escritório de advocacia bom para assessorar? Não, foi na raça. Tinha um amigo meu que tinha feito USP, São Francisco, e eu falei, amigão, você é fera, você é inteligente, não tenho dinheiro para te pagar hoje, mas um dia você vai ser meu sócio. E aí ele fez na parceiragem, né? E ele virou nosso sócio depois. É mesmo, que história legal. Foi legal. Um cara que eu confio muito também, o Rafa. Mas foi assim, a primeira rodada foi muito pouco profissional. Tá bom. E você disse que ali de termos e condições talvez tinha alguma coisa que poderia ter sido diferente. Sim. Mas chegou a causar problema? Hoje tem alguma coisa assim ou foi... Não, causou. Causaram grandes problemas. Mas que foram resolvidos também, né, ao longo do caminho, ou que pelo menos foram de alguma certa forma sanados. Mas, de fato, porque também tem uma coisa, sendo super transparente aqui com você, tem gente que às vezes vai gostar, tem gente que não, mas eu vou ser sincero. Os investidores anjo, eles podem ajudar muito, mas eles também podem atrapalhar muito. Sem dúvida. Então tem que escolher muito bem os investidores anjos, de preferência serem pessoas que realmente já tiveram algum tipo de experiência empreendendo em tecnologia, porque é um bicho completamente diferente. Ou tem que ser alguém que está muito alinhado com não só os interesses, mas com a história, com a trajetória, né? E também uma questão de cheque, né? A gente, na época, tiveram alguns grupos que fizeram cheques muito pequenininhos, né? Teve alguns investidores anjos, talvez 20% dos investidores dos 600 mil concentravam 80% dos fundos e outros 80% tinham cheques pequenininhos. Então foram coisas que a gente foi aprendendo que tanto cheque muito pequeno, depois cria um desalinhamento de interesse, quanto, por outro lado, não só tamanho de cheque, mas alguns direitos que não tem sentido você dar para um investidor anjo no começo, né? Você precisa... Por exemplo, o que você recomenda? Eu acho que aqui é fundamental, né? Acho que a gente ir a fundo nesses aspectos bem técnicos, assim, cara, quando a gente está começando. Sim. Primeiro, na maioria das vezes a gente desconhece e muitas vezes que a gente conhece isso, a gente acaba não dando a devida atenção ou procrastinando ou por medo, né? Muitas vezes o empreendedor ou a empreendedora, naquela ânsia de ter o dinheiro rápido, de perder o investidor, acaba não colocando na mesa alguns pontos que vai virar uma dor de barriga tremenda lá na frente. É melhor fazer muito bem resolvido. E a gente conversou com eles, então a gente acabou chegando também, eu não acho que os termos que a gente fez foram os piores do mundo. Eu conversei com vários empreendedores que também levantaram com anjos, muitos anjos, né? Porque se é um outro anjo, igual eu falei, é mais fácil, mais tranquilo. Mas às vezes grupo de anjo, você tem que realmente negociar muito bem e ter um futuro muito bem combinado, né? Eu vi empreendedores que chegaram se ferrar mesmo, assim, com cláusulas de ter que pedir aprovações, direito a veto, direito a voto de várias coisas. Caramba. Que o investidor não tá lá para isso. Não é nem o core business do cara isso, né? Um investidor profissional, então, cara, a última coisa que ele quer é ficar te atrapalhando. É óbvio que dependendo de quanto é investido, ele precisa ter assento em board e outras coisas, mas que não é o caso de investidor anjo, né? A gente chegou depois a montar um board consultivo na época da segunda rodada e a gente começou a arrumar também muitos dos direitos que estavam mal estabelecidos da segunda, terceira rodada em diante, porque no final das contas, acho que o objetivo de investidor anjo é ajudar a empresa, né? E hoje eu sou investidor anjo também, então é engraçado isso, porque eu, sentando do lado da mesa, eu jamais iria pedir qualquer coisa ou tentar, de alguma certa forma, botar o meu interesse em cima do interesse da companhia. Sim. Né? Eu acho que a companhia... Eu estou investindo como anjo porque é a própria palavra. Você é um anjo, você quer ajudar, você quer ajudar tudo que você puder, atrapalhar o menos que você puder. E acho que essa experiência é importante. Quando você vai levantar com anjos, entender quem está do outro lado da mesa, eles têm essa experiência, eles têm esse know-how, eles entendem o jogo que você está jogando de venture capital,
né? E depois, direito de veto, voto, não é para investidor anjo no comecinho, né? Dilui muito, não precisa diluir muito também, né? Então, são algumas coisas que a gente foi aprendendo ali. Tem uma coisa que é muito difícil você mudar com o investidor, que é a liquidation preference. Essa é uma coisa, é praticamente muito difícil você mudar. Então, mas tem um certo padrão no mercado, tem um certo né? padrão. Não sendo uma bizarrice ou algo... Só você bater um papo com alguns empreendedores... Exatamente. Uma vez liquidation preference uma vez. Normal. Não tem muito como brigar ali. Talvez até pode tentar. Talvez tem fundos que vão, quem sabe, discutir isso, negociar. Mas, fora isso, todos os pontos são conversáveis. Se você virar para um fundo... Isso também é uma coisa que a gente também percebeu. A gente chegou a dar negativa para um fundo porque a gente... tava conversando com eles e eles não entendiam o que a gente tava falando. A gente tentava trazer pontos que preocupavam a gente, seja de governança, seja de equity mesmo, e era muito inflexível, né? A gente falou, bom, se o pessoal é inflexível assim antes de ser sócio, imagina depois, né? E a gente acabou encontrando e entendendo que também parte disso não é só o fundo que tem que escolher. Você também tem que escolher muito bem o fundo, muito bem quem são seus investidores, porque na hora de só botar ali um dinheiro e tal... tudo bem. Mas na hora que passam uns anos, você tem que discutir sobre mais dinheiro, retorno, equity e tal, se não tiver com os interesses muito bem alinhados e já não tiverem conversado antes, podem dar problemas que são desnecessários. E é o que você falou, o empreendedor muitas vezes está na ânsia de fechar o negócio, quer falar sim para qualquer coisa. É isso. Mas, cara, tem que ter o pé no chão ali. Às vezes é melhor você falar não, ficar mais 6 meses sem capital e fechar com alguém que está alinhado, do que você falar sim hoje para alguém que daqui a 2, 3 anos talvez pode custar a vida da sua empresa. Perfeito. Bom, então você colocou 600 e poucos mil reais para dentro do caixa. Esse processo todo demorou aí uns 6 meses, 5 meses batendo a cabeça aí, 1 mês efetivamente trazendo dinheiro para dentro, mas chegou lá outubro então de 2019, né? Que a gente fechou a primeira rodada. 2019, outubro de 2019, você tinha 600 e poucos mil em caixa. Sim. Quanto tempo durou essa grana? Todas as rodadas que a gente fez, a gente sempre buscou ter 1 ano e meio de tempo, que era mais ou menos 1 ano para bater resultados e 6 meses para levantar dinheiro. Sempre nessa lógica, e se precisava esticar um pouco, você esticava, sempre com alguma margenzinha, né? Então não foi diferente. A gente planejou para 1 ano e meio, só que depois de 1 ano a gente já fez uma segunda rodada e foi a mesma coisa. Aí a gente planejou para 1 ano e meio, mais 1 ano fez outra, então... Legal. Como que foi também uma época, acho que 2019, 20, 21, uma época bem favorável para os empreendedores levantarem capital. Sem dúvidas. E acho que um dos papéis de todo empreendedor ou empreendedora é saber enxergar para onde o vento está indo, se o mar está favorável, se não está favorável. Então, essa era uma época bem interessante. Sim. Mas beleza, então segunda rodada. Como que foi o planejamento e a execução dela? Quanto de grana vocês precisavam, planejaram? Voltaram nos mesmos investidores? Teve fundo, não teve fundo? Como é que foi? Boa. Então, assim, da segunda rodada em diante já foi tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. No sentido, não de que foi fácil a rodada, mas que a gente estava mais preparado. Então, antes de abrir rodada, a gente já preparou todos os materiais, já fez uma lista de todos os fundos que eu queria falar, já tinha uma lista de quem ia me conectar com cada um. E quando eu comecei já com um funil, né? Um funil, para mim, eu vejo que fundraising é um processo de vendas. Funil. Tem um funil, todo mundo quer falar, todo mundo que você fez a intro, todo mundo que está falando, reunião agendada, quem está avançando, quem está engajando, então funilzão. Então, já comecei a segunda rodada com funil, com todos os leads, os leads eram os fundos, mas todo mundo no pipe, muito bem organizado, com todos os materiais prontos. Então, a segunda rodada foi muito mais rápida. A gente abriu ela em setembro, em novembro já tinha assinado tudo e no comecinho de dezembro o dinheiro já estava na conta. E aí sim, a gente trouxe um fundo liderando essa rodada e alguns outros mais anjos. Qual fundo que foi? Foi o Honey Island. Uau, o Honey Island. Pessoal do sul, de Curitiba, pessoal assim que aí, propaganda de coração, pessoal muito bom mesmo, né? Na época a gente fechou o deal com a Mari Forest, com a Cibele acho que saiu, mas todo mundo que tá lá dentro, assim, um pessoal incrível e aí foi nessa rodada, inclusive, que a gente deu a negativa para um fundo logo antes de fechar com eles, porque a conversa com outro fundo tava, eu te falei, meio truncada, meio que parece que a gente não estava se entendendo muito bem. Se fosse só pelo dinheiro, era beleza, deposita aí, estamos de acordo. Mas
As reuniões eram meio... Parecia que a gente estava pisando em ovos, então assim. não foi necessariamente uma questão de termos e condições econômicas. Não. Então Foi realmente de não bateu o fit. santo. Se você for ver, o valuation até deles era maior do que o Rene Island ofereceu. Uau. Mas, assim, pô, eu falo do Alphonse, eu sempre falo, mas é um cara que a gente viu o vídeo dele, o Day One da Endeavor dele. Ele falou, não, é esse cara. Esse é o cara que tem que estar com a gente, que ele vai entender, vai ajudar e pensa perto, parece do que a gente pensa. Uhum. Então, a gente tendeu a preferir fundos de empreendedores ao longo da nossa jornada. A maioria dos nossos investidores tem algum background empreendedor. Os que não têm são fundos muito, muito bons, assim, que eu respeito muito também, dos fundos, né? Falando fundos que entraram. Então, esse segundo foi um processo muito mais fluido e quando a gente encontrou investidores que tinham Os investidores anjo da primeira acompanharam na segunda? Acompanharam. E teve a Honey Island liderando. Entrou mais alguém institucional ou não? Institucional, não. Pode falar o valor que foi essa segunda rodada ou não? Cara, assim, da segunda em diante era meio confidencial. Talvez eu possa falar daí o total que a gente levantou. Isso. Ou ordem de grandeza, sim, sei lá. A gente levantou até hoje 35 milhões de reais, né, no total. Uau. Foi bastante grana. Isso dividido... Em 3 rodadas. Foram 3,5, vai. Tá bom. Porque a terceira teve extensões, vamos dizer assim, né? Mas foi a terceira, né? Foi a terceira, só que a terceira ela não foi feita de uma vez. A terceira ela foi feita... Certo. Porque ela foi enchendo o pote, vamos dizer assim, a gente ia abrindo mais espaço em valuations maiores para os investidores irem entrando. Que foi o que aconteceu, até na segunda a gente percebeu isso. Porque a segunda a gente abriu a rodada e ela lotou o espaço e ainda assim tinha fundos, tinha investidores bons, interessados, querendo entrar. Então a gente topou diluir um pouco mais, aumentar um pouquinho mais o espaço. E aí a gente trouxe o pessoal para a segunda rodada. Uma coisa, Alex, que eu não te perguntei, que eu acho super importante também de abordar, é assim, o modelo jurídico, então, da primeira rodada foi muito conversível, normal. Sim. Da segunda também, ou já teve entrada... A segunda foi muito conversível. Ótimo. A segunda foi muito conversível. Legal. E na terceira, que foi um ano depois, então isso foi certinho, outubro de 19, outubro de 20, né? A gente acabou caindo dinheiro na conta em dezembro. E no meio da pandemia, isso, né? A gente atendendo restaurantes, então foi assim, foi algo incrível. E aí, em um ano, só que assim, a gente cresceu muito. A gente estava entregando 100% das métricas de crescimento. E aí, quando chegou no final de 21, a gente já estava preparado para uma rodada um pouco maior. E aí, a gente trouxe fundos que também são dos Estados Unidos, fundos que são sediados lá fora. Foi uma rodada daí puramente institucional, né? Não teve nenhum investidor pessoa física entrando nessa terceira. E dali a gente... Dos investidores anjo, então, aí já não cabia mais, provavelmente, até no cheque eles fazerem follow-on, não. Não, infelizmente não. Tiveram até algumas secundárias na época. Isso que eu ia perguntar, teve alguém que vocês deram liquidez nesse meio do caminho? Teve sim. O processo disso foi tranquilo? Foi. Ou deu algum ruído ali? Foi bem tranquilo. Eles fizeram um dinheiro legal. Cara, assim, o retorno que a Work deu para esses investidores que tiveram aquela saída 2 anos foi algo que acho que qualquer investidor do mundo gostaria de ter um retorno daquele tão rápido. E quem ficou também estava muito comprado e também queria espaço. Ninguém queria vender. Não foi que o negócio, quem quer vender? Todo mundo. Não. Sim. Eu tive que chamar alguns e convencer alguns de, olha, eu preciso que você venda, porque eu pra preciso equilibrar. Trazer um fundo muito foda lá. E, cara, se você não vender, não cabe o cara. Se o cara não entrar, isso prejudica o futuro do negócio. Então, a gente convenceu alguns caras de venderem ali. Alguns parte total, alguns parcial, mas foi bem tranquilo, assim, essa parte. Legal. E aí, essa rodada, ela deu, assim, overbooking total. E aí, a gente fechou a primeira tranche. E aí, nessa época, a gente estava na Latitude, que é também super recomendo os caras. A gente aprendeu também fecha logo a rodada nesse valuation. Fechou? Aí faz, talvez, mais safe no valuation maior. E você vai colocando safe em cima de safe. Então, por isso que essa última rodada, ela... A última rodada foi em safe. Foi safe e em Cayman, né? A gente tem estrutura hoje em dia em Cayman, então hoje todo mundo que era sócio do Brasil foi para Cayman, né? E hoje a empresa que é do Brasil, ela é 100% detida por uma estrutura em Delaware, que é detida por uma estrutura em Cayman, e todo mundo é sócio da holding em Cayman. Foi na Latitude que vocês fizeram essa estrutura na época? Era exigência de algum fundo? Era exigência. Era exigência. Até porque a gente levantou na época, quem liderou foi na época que era SoftBank Early Stage, então eles eram lá fora, né? Hoje em dia é Upload Ventures. Tá.
Então, ou era lá fora ou era lá fora, não tinha opção de fazer aqui dentro. E a gente também trouxe a K50 Ventures, que é um fundo também dos Estados Unidos, eles são de Nova York. A gente trouxe a Positive Ventures, que também tem sede lá fora. A Sasrolic, que também investe lá fora. A gente trouxe a própria Latitude para investir na gente. A própria Endeavor investir na gente. Vários pesos pesados, hein? Vários pesos pesados. E todo mundo investe lá fora. Então, assim, não é Sim. que era uma exigência, mas se fosse para rolar com eles, tinha que abrir empresa lá fora. E foi o que a gente fez. Não foi com a Latitude que a gente abriu empresa lá fora na época, mas eles chegaram a lançar depois acho que Latitude Go, né? Que ajuda empreendedores a abrir lá fora, porque realmente foi um trabalhinho, mas deu tudo certo. Legal. Cara, e um ponto que eu acho importante também de explorar aqui, nessa trajetória toda, muito provavelmente você teve que colocar mais sofisticação na tua governança. Sim. Você começou lá com 12 investidores anjo, pessoa física, que tem um determinado nível ou grau de sofisticação de governança. Sim. E hoje você tem fundos grandes, profissionais, não só brasileiros como gringos. Sim. Fala um pouco de práticas, de ritos de governança que você foi construindo ao longo do tempo. Boa. Até porque é muito diferente mesmo, né? Com os investidores anjo, na época, quando começou, bastava a gente fazer um call mensal e meio que dar um update conectando as coisas e tudo bem, né? Aí foi mudando, depois a gente teve um board consultivo com a Honey Island, e aí já eram apresentações um pouco mais formais, trimestrais, de resultados, com planejamento e tudo mais. E foi evoluindo para o que hoje a gente tem, né, diversos fundos maiores, para um sisteminha realmente de reportes mensais, com KPIs bem definidos, né, com economics bem definidos, né, e tem algumas coisas que eu preciso, sei lá, seja de uma aprovação, ou pelo menos um consentimento, para se informar. Sim. Os fundos, né, não matérias do dia a dia da operação, mas matérias relevantes para todo o negócio. Igual a gente fez 2 aquisições nesse meio tempo, e isso precisa ter uma troca com os fundos também. Você tem board deliberativo ou consultivo? Não temos board nesse momento. A gente tem um board mais informal, né? Então a gente se reúne com os principais acionistas. Do CID para cá, eu sempre tive uma reunião semanal com o Rodrigo Bayer, que é o Managing Partner da Upload, que toca com a gente. De um tempo para cá, a gente vem migrando para um modelo talvez um pouco mais... com uma constância um pouco menos junta, um pouco mais espaçada, e juntando também os principais investidores, com reportes mensais que você manda com determinados KPIs ali para esses investidores. Mas muita coisa muda também no que é esperado da companhia, a nível de maturidade, da gestão, dos reportes, dos relatórios, o que você vai analisar. Antes a gente mandava 3, 4 métricas e tá ótimo. Agora a sua planilha base tem umas 25 métricas detalhadas, e não só métrica de crescimento, de top line, né, assim, mas métricas de margem, de eficiência, métricas realmente de tocar um business, um negócio, e não mais uma ideia. Que legal, cara. E, bom, e planos para o futuro? Como que está a empresa? Principalmente, o que você enxerga aí para esse ano e para o próximo? E se vai fazer outra rodada, não? Boa. Cara, o mercado mudou bastante, né, nesses últimos anos, e fez a gente refletir bastante também. Até em questão de rodadas, eu acredito muito que se levantar capital com VC é algo que pode ajudar muito você a acelerar o crescimento da empresa. A gente nos últimos 2 anos, principalmente no último 1 ano, mais certo colocar assim, veio numa jornada muito mais de margem e de geração de caixa do que apenas de growth pelo growth, né? Então, os primeiros 4 anos da Work foram marcados por fundraising e growth ano após ano, porque a meta maior era crescer apenas o top line de receita. Então, a gente no último ano fez alguns movimentos estratégicos importantes na Work para tornar ela lucrativa. A gente também fez a aquisição de uma outra companhia. Ela é geradora de caixa, então? Hoje a Work, ela em regime de competência já está com um EBITDA positivo e bastante positivo. Que legal. Tem uma questão também que a gente estava falando aqui de dinheiro na conta antes, de formas alternativas de levantar capital, e que a gente aproveitou muito, que foi antecipação, né, na Work. Então, na Work a gente vendia 1 ano de mensalidade, né, a anuidade, e a gente recebia tudo upfront. Então, isso também ajudou a gente Mas algum operador te antecipou esse fluxo de caixa? Sim. Como que foi? Sim. Olha que legal, cara. Assim, todo cliente ele precisava fechar um plano anual. A gente não vendia plano mensal ou trimestral. Então, ele fechava o anual, e a gente tinha um acordo com a Stone, ainda tem,
onde eles parcelam em até 12 vezes sem juros para o cliente. E para mim, ele me antecipa isso em D+7. Então, o cliente paga o ano. Então, ele pagava no cartão de crédito. Quer Cartão dizer, de crédito. o risco, É da 99% eliminava da Estônia. A Estônia comprava isso, Sim. mas... Tem uma taxa para assim, isso, né, que não é barato. Claro. Mas é uma forma de se alavancar também. Exato, exato. Até porque a gente gerou alguns milhões de faturamento aí, que provavelmente a gente teria que ter captado mais nesse meio tempo, ou ter tido uma estrutura diferente. Então, isso foi muito bom, né, nesse momento. E hoje o que a gente fez nas duas empresas, tanto na Garrestart quanto na Work, a terceira que é a Ponto Predict, a gente comprou e depois de um ano a gente vendeu. Então a gente ainda tem uma posição lá, mas a gente não opera mais ela. Então tanto a Garrestart quanto o Work, a gente hoje está num crescimento um pouco mais conservador, mas olhando para a margem, para lucratividade. E próxima rodada a gente vê no horizonte, sim, mas talvez com a cabeça diferente do que a gente estava antes, de ao invés de crescer, torrar dinheiro, vender participação e crescer desenfreado por um ano, a gente entendeu que ter um business sustentável, que gera caixa, também vai levar isso para um caminho bom, né? Então, próxima rodada, ela tá por aí em algum lugar, mas não tão próximo no horizonte. Esse mindset de hoje, ele vem do teu mindset e você se alinhou com os fundos investidores, ou é um mindset que veio de algum investidor e você se alinhou com isso? Cara, para ser bem sincero, aconteceram algumas coisas nesse último ano e pouco que fizeram a gente refletir bastante sobre isso, né? Uma delas, entre elas, foi um investidor que a gente assinou o documento, tava com tudo assinado bonitinho, e depois de, enfim, alguns meses de vai, não vai, vamos, não vamos, no dia de assinar, eles deram um pause na assinatura. E isso foi um baque bem grande pra gente em questão de dia a dia, né? A gente tava com caixa programando uma coisa, entregando as metas e pensando naquele capital entrando. E era um capital relevante. Era um capital bem relevante, tá? Mais do que a gente já tinha levantado até hoje junto. Uau! E nisso, entregando todas as metas, quando o fundo fala, peraí, a gente vai dar um pause, né, por 6 meses aqui, que a gente quer ver tal e tal indicador, uma coisa assim. Nisso, isso cria um problema imediato de caixa muito grande na empresa. Então, a gente passou nessa que deu um que sinal amarelo para vermelho. Sinal vermelho, né? Sinal vermelho, porque a verdade é que a gente teve que tomar decisões muito duras, mas que a gente entendeu, olha, peraí, vamos fazer um negócio aqui que cresce, que é um bom negócio, que tem economics, mas que não depende dos investidores. Um negócio que o investidor depois ele vai entrar, mas se acontecer alguma coisa assim parecer de novo, não vai me dar um impacto tão grande. Então, como é que tava teu mental nessa época? Cara, emocional? Foi foda. Isso foi ano passado? Ano passado. Foi bem foda. Foi bem foda. Como é que você lidou com isso? Cara, assim, graças a Deus, comecei a fazer terapia uns meses antes. O Luiz me ajudou. O Luiz Mores, propaganda também pra ele. Se quiser chamar ele. Ele atende empreendedores. Então, ele também já... Psicólogo de empreendedores. Então, ele já viu, acho que outros empreendedores acontecerem isso. Então, ele também me ajudou um pouco. Cara, mas foi muito também entender que nada é por acaso. E eu, da época de estrada já, eu levava um pouco isso na cabeça. Tinha muitas coisas na Work que estavam dando muito certo, mas tinham muitas coisas que também tinham que melhorar, né? E que a gente hoje, nesses 6 meses... Assim, primeiro foram 3 meses de baque, isso indiscutível, que eu fiquei mal. Assim, que eu tava triste. De meus pais me perguntarem o que tá acontecendo. A energia tava baixa. Energia baixa, não conseguia sorrir. E pra quem te conhece, você é um cara que tem uma energia lá em cima. Tem uma energia alta, eu gosto de conversar, eu gosto de sorrir. E eu não conseguia sorrir. Eu até falei, tem uma coisa errada, eu não consigo sorrir, o que tá acontecendo e tal. Mas eu fui entendendo que tudo no seu tempo, né? E as decisões que a gente tomou na época de Work... Hoje, a Work é um negócio muito melhor do que era um negócio de um ano e pouco atrás, que é um negócio mais sustentável, mais equilibrado, né? Um negócio que tem economics positivos, né? E além disso, gera caixa, né? Então, são coisas que às vezes você não toma essa decisão até ter um momento muito extremo. Então, você ficar se martirizando e se culpando naquele momento não vai te tirar para lugar nenhum. Mas você usa aquilo para aprender. E a gente tomou decisões muito duras. Muito duras. Mas por exemplo? Cara, a gente demitiu, teve um momento ali que a gente chegou a demitir 80 pessoas, né, do dia pra noite. E pessoas que a gente demorou 2 anos para contratar, né? Montando um time e tal. Só que hoje... Duro. Muito duro. E pessoas que não, você como founder, você se envolve de uma forma, não só com as pessoas, mas com o que elas estão fazendo, o projeto em si, para onde tá indo, né? É o seu filho ali, praticamente.
E a gente teve que, do dia para noite, dar uma mudada na estratégia de como a gente vai operar, como a gente vai atender cliente, como a gente vai vender, como vai ser o desenvolvimento de produto, roadmap. E, cara, surpreendentemente, as coisas estão funcionando muito melhor do que a gente esperava e com economics muito mais saudáveis, né? Então, é até impressionante, porque às vezes o empreendedor precisa acontecer alguma coisa para ele tomar uma decisão. Embora eu já tinha empreendido antes com e-commerce lá, eu era um solo empreendedor. Acho que a primeira jornada de founder, você acaba vivendo coisas na pele que numa segunda você não cometeria, talvez não esperaria tanto, ou cobraria outras métricas antes daquilo. Quem sabe não ficaria tão dependente de caixa do fundo, né? Tem algumas coisas que você vai aprendendo junto. E uma das coisas, só para fechar essa pergunta, eu estava na Endeavor, né? E antes de fazer a rodada, vários empreendedores acontecendo a mesma coisa. De contrato assinado e tal, e caindo rodada. Isso era uma coisa que até 21 nunca tinha ouvido falar. Não existia. Nunca tinha ouvido falar. Se o fundo assinou o term sheet, não tem como ele dar para trás. E de 22 e 23 ali, na Endeavor, cara, tinha mais empreendedores que tinham perdido o investimento depois de estar assinado do que empreendedor que fechou a rodada. Só para, desculpa te interromper, mas para validar isso que você está falando, isso não aconteceu só com empreendedores. E eu te falo aqui o que aconteceu com a Outcast. A Outcast também, levantando seu primeiro fundo, a maior parte do fundo de capital compromissado, contrato assinado. Um fundo ele opera assim como um empreendedor. Sim. A gente também capta recurso. Então a gente tem os nossos investidores, os LPs, sim, que fazem um compromisso de aportar capital naquele veículo de investimento e nós, por sua vez, a gente aporta comprando a participação nas empresas. Sim. Mas aconteceu conosco e a gente sabe, e isso é menos falado ainda, que grande parte dos fundos aconteceu a mesma coisa. A cadeia de capital começou a todo mundo dar um passo para trás. Então, o dono do dinheiro lá, que é o nosso cliente, esse cara começou a não cumprir. Contrato assinado. E é efeito dominó, né? Efeito dominó. Completamente, cara. Então, a gente viveu na pele. A gente viveu na pele. O que aconteceu no mundo de mercado de startups nesses últimos 2 anos é algo histórico. É algo que vai ser estudado. Mas você estava contando. Então, quer dizer, a galera lá... Teus pares de empreendedores Endeavor lá e tudo mais, estava acontecendo com todo mundo. Eles me deram uma dica. E essa dica, eu falei, puta, se eu tivesse seguido aquela dica. Porque, sabe, não assina exclusividade no term sheet. Só que exclusividade era uma coisa normal, sempre foi. Se você não visse um term sheet, pô. E aí eu falei, cara, interessante, mas por que não? Porque os fundos estão fazendo isso mesmo. Não fica acreditando que isso não vai acontecer com você, porque isso está acontecendo. Sim. E a gente abriu aquela rodada, isso foi no dia 1 de março do ano passado. No dia 13, a gente recebeu o term sheet. Foram nem 2 semanas. Comparado com o primeiro ano, né? A gente assinou o term sheet e tal. Só que a gente tinha alguns fundos, e não só Brasil, mas de fora também, querendo entrar, né? Só que esse fundo específico que a gente decidiu era um fundo muito, muito grande, era um fundo inglês, que tinha já investido em algumas outras companhias importantes, e a gente entendia que era um fundo que investia geralmente de série C até IPO. Então a gente tem, cara, esse é o parceiro que vai levar a gente até o IPO. E eles tinham sempre se posicionado muito como pro-founders, estamos aqui para ajudar os founders. O primeiro problema que teve não foi muito bem isso que aconteceu, mas também, cara, não tô aqui para apontar o dedo para ninguém, muito mais para trazer esses aprendizados, sim, né? E eu levei para eles, né? De falar, cara, não quero assinar exclusividade. E eles não toparam. A gente falou, cara, bom, vamos confiar neles, né? E a gente assinou a exclusividade. Porque quando eles começaram a enrolar, né, do term sheet para assinar, a gente falou, putz, meu, isso aqui tá começando a ficar perigoso. E quando eles deram, vamos pausar por 4 a 6 meses, a gente já estava completamente na mão deles. Não tinha como aí, não, então vou parar, vou levantar com outro. Ou eu fazia a decisão dura que eu tomei e ia falar, bom, então vai para casa do chapéu com todo respeito, mas a gente vai virar sozinho isso daqui, não vou ficar 4 a 6 meses. Ou a gente ia ter que ficar 4 a 6 meses... de alguma forma, tentando reatar aquele investimento que, eu não sei, talvez isso poderia ter quebrado a empresa, né? Então, foi um negócio muito, muito forte, assim, que aconteceu, mas eu acredito muito que nada é por acaso, né? Tinham, igual eu falei, problemas que tinham que ser resolvidos e que hoje foram resolvidos, né? E que talvez não teriam sido resolvidos se a gente tivesse só levantado um caminhão de dinheiro. Então, levantar dinheiro tem lá seus pontos positivos e negativos. Né? E muito o seu mindset de como você tá, isso também influencia. Né? Hoje eu vejo também que eu tenho um mindset, óbvio.
eu tenho o DNA de growth, de crescer, de fazer o negócio crescer, isso não vai sair, mas talvez com não apenas o crescimento pelo crescimento, mas olhando de uma forma muito mais sustentável, e que é um negócio engraçado, porque meus avós, eu contei um pouquinho por cima, eles sempre foram comerciantes e empreendedores também. E o negócio deles era fazer dinheiro e tem que dar dinheiro no mês. Não existe isso de fazer um negócio que vai crescer, que um dia vai dar. Então eles ficavam me perguntando, mas filho, o que é isso, né? Não tô entendendo. E aí hoje eu falo, cara, eu entendo vocês. E acho que é um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Tem, ainda mais empresas de SaaS, né? Tem muitos caminhos de fazer uma empresa que cresce rápido, com margem boa e que também, né, tá dentro do mundo de levantar capital. Muito legal, cara. Uma última pergunta aqui, e aí um pouco profissional, um pouco pessoal, mas eu acho que aprender com isso é absolutamente fundamental para a jornada empreendedora, que é como é que é a tua rotina? O que você faz do momento que você acorda até o momento que você vai dormir de segunda a segunda? Como é que você estrutura a tua rotina? Boa. Cara, e eu sou um cara, assim, eu tenho algumas coisas, tipo, eu tenho muita hiperatividade. Sou um cara extremamente hiperativo. Tem algumas coisas pra mim não funcionam muito bem. Eu tenho uma rotina 100% programada, não funciona muito bem pra mim. Eu tenho alguns rituais, e esses rituais são sagrados. Tá. Esses eu não perco. Mas aquela que eu vou te falar, por exemplo, quais são os rituais? É o weekly de segunda-feira com todo o time. Isso não se remarca. Você pode estar caindo no mundo, que é um ritual sagrado, isso tem que acontecer, e é na hora certa, no dia certo e tudo mais. Então, você tem as weeklies com o time, e você tem algumas... Também eu faço um weekly com o financeiro, que também é um negócio meio sagrado ali. Então, essas são as duas coisas que eu digo que sempre naquele dia, naquela hora, eu vou estar fazendo aquilo. Tem outras coisas da minha rotina que elas estão ali, mas não tem uma hora fixa. Por exemplo, academia, o surf. Eu também preciso fazer esporte, preciso fazer exercício, eu surfo. E é a minha paixão na vida. Eu seria surfista profissional se tivesse condicionamento físico para isso, talvez. Mas eu não gosto de ter... eu vou na academia de terça e quinta, tal hora. Eu vou 2 a 3 vezes por semana, mas na hora que eu consigo ir, na hora que eu tô com aquela energia para liberar, né? Mas o meu dia, se eu for, talvez, não separar na rotina, mas no tempo, quanto eu gasto tempo, cara, talvez umas 8 a 10 horas do dia você tá fazendo coisas operacionais da empresa, muitas vezes. Às vezes você não tá operacional com a mão na massa, mas ou você tá pensando em alguma estratégia legal, importante, ou você tá, sei lá, agora a gente tá entrevistando pessoas, estão voltando a contratar de novo, então, entrevistando pessoas, olhando para financeiro, fazendo relatórios, ou pensando em estratégia, né, reuniões de venda. Então, como CEO, meio que você faz um pouco de tudo. E a minha agenda é engraçada, porque ela já teve, assim, cada ano ela é diferente. Uma coisa era quando eu era o founder solo e eu fazia tudo. Outra coisa era quando eu tinha um time já com as primeiras pessoas embaixo. Depois era Quantas pessoas tem agora? A gente tá agora em umas 16 pessoas, mais ou menos. Tá. E hoje, querendo, eu tenho lideranças muito sêniores também, né? Com a gente lá. Tenho sócios muito bons, muito sêniores. Então, isso também me ajuda a não precisar ficar na vírgula da operação do dia a dia do que tá naquela... Qual que é o detalhe daquela proposta em si, porque eu tenho lideranças que vão me ajudar a fazer isso. Então, eu vou ajudar muito mais a pensar, é para esse nicho que a gente vai na proposta? Vamos levantar dados, vamos estudar esses dados, a gente está na direção certa, né? Os números estão indo na direção certa, cobrar e tocar as lideranças e as outras áreas no pace certo, e são 2 empresas hoje, né? A gente separou a Work e a Restart. Então, são 2 empresas. Que tem operações diferentes, desmembradas. clientes diferentes, Tá. COOs diferentes. Tem a Weekly com a Restart e a Weekly com o Work. Tem o CEO de Restart e o CEO de Work. E hoje a gente está tocando as 2 separadas porque realmente são operações muito diferentes, né? Sim. Perfil de cliente, ticket médio, necessidades de produto, estrutura, né? A cultura talvez é o que é parecido em alguns certos aspectos, né? Até porque elas são dentro de um grupo. Mas separando as 2 para que as 2 possam voar girando caixa independentemente. Muito bom, cara. Bom, eu conversei com Alex Apter, fundador da Work. Alex, de coração, cara, primeiro parabéns por tudo que você fez até agora. Sabe que eu sou sou teu fã do negócio e desejo boa sorte, cara, boas vibrações do negócio, que tem uma trajetória ainda maior de crescimento, amadurecimento, e super obrigado por você ter vindo aqui hoje. Obrigado, Zé. Pô, um prazerzaço estar aqui hoje.
Cara, igualmente, eu também te admiro, também sou fã de todo o seu trabalho. Quando você começou com a Outcast Venture, não sei se foi no comecinho logo que eu te encontrei, foi um pouco depois, mas eu lembro que eu olhei e falei, caramba, esse pessoal aqui tá olhando para um potencial muito grande de mercado. E com certeza, assim, uma coisa que eu comentei da Outcast, de você se conectar, né? Isso é uma coisa que eu acho que você tem uma habilidade muito forte de se conectar com os empreendedores, de entender. Igual você falou, você é um empreendedor também. Sim. Então, isso, sem dúvidas, também, se Deus quiser, vai levar o Outcast muito longe. Show de bola, E obrigado. Talvez tenha um ponto que eu acho que eu gostaria de falar aqui, talvez. Vamos lá, Posso lógico. Falar? Que você me perguntou um pouquinho do Yawork e o futuro dela, e teve um ponto muito importante que eu não respondi, que é o propósito social do que a gente está fazendo, né? Uau. A gente ainda está, né, hoje, e no digital 100%, né? A Work, ela ainda gera milhares de entrevistas todos os dias. Então, a gente está, principalmente aqui em São Paulo, né? Todo dia. Todos os dias. Milhares. Todos os dias. Então, o quanto que a gente mexe, muda a vida das pessoas, isso não tem preço. E isso não... Poderia ter o desafio que fosse pra gente de Work. A gente ia ter que dar um jeito de resolver pelo quanto que a gente ajuda as pessoas. Então, isso é o que mais motiva a gente de saber que estamos num caminho e que o caminho certo é esse caminho, independentemente dos desafios, levantando capital, seja qual que for a forma, mas principalmente acho que o empreendedor ele tem que ter um sonho, tem que ter uma visão que ele acredita e pensando no futuro de Work, eu só espero que a gente possa continuar ajudando, se Deus quiser, ainda um dia milhões de pessoas. Já tá e vai, com certeza. Cara, parabéns. Obrigado. Valeu, Zé. Obrigado. Valeu.